Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é sábado, dia 27 de novembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série, e será pregado este Evangelho do Reino. Esse é o volume 1, o Reino de Deus, o Governo Divino de Eternidade a Eternidade. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 8, o Reino de Deus, a Recriação, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente deseja deixar isso claro para nós, que Ele quer produzir em nós a nova criação, a nova criatura, Senhor Jesus, porque Ele quer produzir a sua noiva, a noiva de Cristo. Ele quer produzir a igreja que vai ser uma com o Senhor, uma só em espírito, Senhor Jesus, uma só em verdade, nós seguindo no mesmo ritmo, na mesma direção que Deus. A gente precisa perceber hoje que o Senhor quer nos dar uma visão espiritual, uma visão celestial, um viver celestial, uma cultura celestial. Ele quer realmente que a gente viva voltado para as coisas do céu, para a gente receber do próprio Deus o seu padrão da palavra. Porque Deus ele quer gerar a igreja segundo o padrão dele. Hoje tem muitos cristãos felizes e satisfeitos que há uma igreja para cada tipo de pessoa, para cada padrão, para cada interesse. Mas e o padrão de Deus? E o interesse de Deus? Então é isso que o Senhor está mostrando para nós. Ele está nos chamando para reinar com Ele. Ele quer produzir em nós aquilo que Ele deseja através da sua palavra. Tudo acontece pela palavra de Deus. E Ele quer realmente gerar em nós, olha, estou gerando um povo, gerando um corpo para Cristo, de acordo com o interesse de Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que o Senhor está mostrando para nós. Cristo precisa da sua noiva e a noiva tem que realmente representar aquilo que Cristo é. Senhor Jesus, vai haver uma união, assim como marido e mulher se tornam uma só carne, Cristo e a igreja vão se tornar um só espírito. A carne não pode participar disso tudo, por isso a gente precisa realmente nos voltar para o Senhor e ser edificado juntamente com Cristo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Ó Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 19, do versículo 7 ao 9. Ó Senhor Jesus. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ó Senhor Jesus. Capítulo 22, versículo 17. Ó Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Tiago, capítulo 1, versículos 21 e 22. Ó Senhor Jesus. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. A igreja edificada será a noiva de Cristo. Ó Senhor Jesus. Deus quer edificar-nos coletivamente. Em uma obra é possível remover os materiais soltos, como sacos de cimento e pedras. Mas a partir do momento em que o prédio está construído, não há como remover seus elementos, porque os materiais antes soltos agora fazem parte de uma edificação. Da mesma maneira, contra a igreja edificada, Satanás não tem como lutar. Sendo assim, não permaneça como um material de construção isolado. Você foi feito para ser edificado com outros irmãos. É assim que Deus terá sua igreja gloriosa. Ó Senhor Jesus. Em Efésios lemos, maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Somos pecadores, mas Deus nos tem purificado pela lavagem de água pela palavra. Percebam que tudo acontece por meio da palavra. Deus criou o universo pela palavra e está lavando, purificando e edificando sua igreja pela palavra. Estamos sendo santificados pela palavra. Tudo isso para sermos apresentados a Cristo, sem rugas nem manchas. Ao olhar nossa condição, percebemos que ainda há em nós velhice espiritual, mas não desanimemos. Pelo contrário, vamos arrepender-nos e buscar as coisas lá do alto, visando a um viver celestial aqui na terra. Assim, Deus produzirá sua igreja gloriosa. Ó Senhor Jesus! A igreja gloriosa tem vestes de linho finíssimo, que são os atos de justiça dos santos. Deus quer operar em nós de tal forma que a palavra que ouvimos se torne nossa constituição. Desse modo, não seremos meros pregadores da palavra, mas testemunhas vivas do que ouvimos. Isso certamente atrairá aqueles que estão à nossa volta. É assim que expressaremos o genuíno viver de justiça. Graças ao Senhor, já nascemos do alto, nos arrependemos e saímos do plano terreno para o plano celestial. Deus nos está purificando com sua palavra e realizando sua edificação em nós. Ó Senhor Jesus! Tal viver nos qualificará a participar das bodas do Cordeiro. Nem todos os cristãos estarão ali, mas apenas os vencedores. Por isso busquemos viver na realidade do reino dos céus. Após as bodas do Cordeiro, estaremos totalmente unidos a nosso amado noivo. Cristo e a igreja se tornarão uma só entidade, um só Espírito. O reino deste mundo finalmente terá seu fim e Cristo reinará eternamente. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus, que tipo de viver nos qualificará a participar das bodas do Cordeiro? Ó Senhor Jesus! É um viver celestial, né? Um viver de vencedor, um viver que busca a vontade de Deus, a palavra de Deus. Como falei na introdução, hoje muitos cristãos procuram igreja segundo o seu padrão. Ah, eu gosto disso aqui, eu creio nisso daqui, eu vou buscar aqueles que pensam igual a mim. Ó Senhor Jesus, mas depois, grande decepção. Mas o que o Senhor realmente está mostrando para nós é que Ele está preparando uma noiva para Cristo. Então não é o nosso padrão, é o padrão de Deus. E é isso que a gente precisa buscar. Precisamos ser aqueles que são seguidores do Cordeiro, aonde quer que vá. Senhor Jesus, é isso que o Senhor está aguardando de nós. Ele quer produzir em nós essa noiva, né? Ele quer fazer de nós cristãos que tenham um viver qualificado para participar daquilo que Deus preparou. Senhor Jesus, por isso a gente precisa buscar as coisas celestiais. Não são coisas teóricas, isso e aquilo. Realmente a gente ir diante do Senhor e buscar a sua vontade. Senhor Jesus, o Senhor está dando direção para nós como igreja, mas a gente também no nosso viver individual, a gente precisa buscar a vontade de Deus. A gente precisa buscar o aperfeiçoamento. A gente precisa buscar ser qualificado. Paulo, ele tinha essa preocupação, né? Eu já citei isso aqui várias vezes, de ele qualificar muitos, mas ele mesmo ser desqualificado. Ou seja, ele tem uma palavra que causa impacto nos outros, mas nele não. Por isso o Senhor está nos chamando para não ser apenas pessoas que falam a palavra, mas pessoas que vivem, pessoas que são testemunhas vivas daquilo que Deus tem realizado. É isso que ele realmente está mostrando. Olha, não gere apenas um impacto exterior, mas tem um resultado do impacto interior, um resultado de expressar o próprio Deus. Ó Senhor Jesus. É o ponto-chave de hoje. Tudo acontece por meio da palavra. Ó Senhor Jesus. Às vezes alguns acham, irmão, para mim não dá, eu não guardei tanta palavra, isso e aquilo. A Bíblia fala, olha, eu criei, por isso falei. Também fala, olha, viva de acordo com aquilo que você alcançou. Então você precisa buscar, você precisa ter essa sede de ir diante do Senhor, de buscar a sua vontade. E tudo vai acontecer por meio da palavra. Não é uma palavra segundo o meu interesse, segundo o meu gosto, mas a palavra que sai da boca de Deus. Deus formou o universo, Deus constitui todas as coisas e hoje Ele está mostrando para nós que o operar é dele mesmo, é através da sua palavra.
Ele quer fazer de nós canais limpos, puros, Senhor Jesus, para poder realizar a sua vontade, ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, né? Enquanto o mundo quer nos usar e nos jogar fora, o Senhor está mostrando para nós que não, Ele quer fluir através de nós. Ele quer fazer de nós um canal, Senhor Jesus. E esses que se tornam canais vão ser os primeiros a serem limpos, Senhor Jesus. O Senhor está nos limpando, né? Está nos purificando. E aqueles que realmente aceitarem esse limpar, essa purificação, vão fazer parte dos vencedores. Por isso está nos chamando para um viver qualificado, para participar das bodas, buscar um viver de realidade, Senhor Jesus. Ele está mostrando para nós que pela sua palavra é que Ele realiza a sua obra, a sua vontade, e também pela sua palavra que Ele nos transforma. Ele transforma o nosso viver. Um viver celestial não é um viver alheio a um monte de coisa, pensando isso e aquilo, um viver zen, Senhor Jesus, nada disso. É um viver atento à palavra de Deus e um viver também atento à condição das pessoas. A gente tem sempre que perceber isso. O princípio de Deus é Deus e o homem juntos. Por isso que no dia de hoje ele está vendo que a igreja vai ser edificada para estar unida. Ó Senhor Jesus. Não basta só ser unido para fazer um churrasco, fazer uma festa, Senhor Jesus. Não, mas a verdadeira união. A união que traz a vontade de Deus. O Senhor mostra, né, para a gente já leu, né, isso já exaustivamente, quando começa a mostrar aspectos negativos do ser humano, né, avarento, jactancioso, mais amantes do prazer do que os amantes de Deus, né, Senhor Jesus. Então mostra que o homem, ele ama a si mesmo, ele ama o prazer, né, Senhor Jesus, e o dinheiro. Então tudo ali é em volta do próprio homem. E aí hoje o homem quer procurar a igreja segundo aquilo que ele gosta, aquilo que ele aprova. Nós a gente precisa buscar a igreja que é a noiva de Cristo, aquilo que a Bíblia nos mostra. Ó Senhor Jesus. Por isso que ele está mostrando para nós que quando as coisas viram um concreto, não dá para separar mais. Ele mostrou materiais soltos, você pode virar para cá, vira para lá. Olha, saco de cimento, eu não quero mais um saco de cimento aqui na esquerda, quero que você bote ele na direita. Olha, quero que coloque essas pedras para lá, eu quero que bota vergalhão ali. Mas depois que juntou tudo, tenta mover o prédio. Ih, rapaz, esse prédio não gostei, que eu acho que ele tinha que ser 1 metro para lá. Não dá para mover mais, porque agora se tornou algo concreto, algo unido. E é isso que ele está mostrando para nós. A nossa união é com Cristo. 1 João ele mostra, olha, a nossa comunhão é com o Pai e o Filho, Cristo Jesus. Então ele mostra que a nossa comunhão tem que gerar algo real. Por isso ele falou, não posso ser um mero pregador da palavra. Eu preciso ser uma testemunha viva daquilo que eu estou ouvindo. É como eu já compartilhei várias vezes, é como se o Senhor te tirasse de si mesmo e te mostrasse, olha, está acontecendo isso daqui. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Né? Às vezes que a gente leu e orou, a gente precisa se despojar de toda a impureza. Impureza sempre vai aparecer. Né? Os irmãos já deram várias vezes o exemplo do ouro, né? O ouro que é colocado ali num cadinho, né? Um material que aquece bastante. E aí o ouro ele se torna líquido e ele é um material muito pesado, então o ouro vai para o fundo. Mas tem várias impurezas ali, outros materiais. E aí o que acontece? Esses materiais vão para a superfície. Aí o ourives ele tem que vir com muito cuidado e remover a impureza, mas sem tirar ouro. Se ele chega e fala, agora esse ouro está 100% puro, tirei toda a impureza, mas ele levou um pedaço de ouro junto, ele perdeu algo de valor. Então por isso que não existe um ouro 100% puro no mundo. Porque se o ourives conseguir tirar 100%, ele perde um pouco de ouro. E se ele perde um pouco de ouro, perdeu tudo. Então o Senhor está mostrando para nós que a gente só vai encontrar o ouro resplandecente e puro nas coisas de Deus, Senhor Jesus. Aquilo que o homem pode fazer, sempre vai ter alguma impureza. Mas aí a impureza ela aparece porque Deus está colocando algo de peso em nós. A palavra tem que ter um peso. Por isso ele falou, olha, Deus ele quer operar em nós de tal forma que a palavra que a gente está ouvindo vai se tornar nossa constituição. Ou seja, você crê e você vive isso. Hoje o inimigo ele tem um grande esforço para dar descrédito à palavra, para as pessoas não creiam. Então as pessoas olham para a Bíblia e falam, isso é besteira, foi escrito pelo homem. O homem quer enganar o outro, quer tirar vantagem. Ó Senhor Jesus.
E aí ele vai desacreditando. Aí ele pega um pregador, né? O pregador está lá falando, vivendo e tal, aí ele quer expor alguma falha, ele quer desacreditar. Hoje, né, por exemplo, se você for acompanhar alguns debates de política, né, análise de debates e tal, você vai ver que sempre tem uma mesma artimanha. As pessoas estão ali procurando debater ideias, né, são contrárias, fatos, mas quando a pessoa ela não consegue debater com argumento, o que ela faz? Ela começa a denegrir a imagem do outro, ela começa a atacar a pessoa. A pessoa tem um argumento forte e a outra não consegue desfazer esse argumento. Então o que ela faz? Ela ataca a pessoa. Porque se ela conseguir desacreditar a pessoa, ela dá a impressão que o argumento não valeu. Então é isso que o inimigo está tentando fazer. Se ele pegar cristãos e mostrar falhas, mostrar igrejas que estão ali cheias de corrupção, isso e aquilo, ó Senhor Jesus, pessoas falhas, aí as pessoas vão lá e falar, esse fulano aí não está vivendo a palavra, então a palavra não vale de nada. Mas é como o Senhor tem mostrado para nós, olha, nós recebemos uma semente, né, o Evangelho de Pedro, né, as epístolas de Pedro mostram isso, nós recebemos uma semente, e não tem problema nenhum com a semente, o problema está na terra. Então, a gente não vai encontrar um ser humano perfeito. Só houve um ser humano perfeito em toda a história da humanidade, Cristo, ó Senhor Jesus. Mesmo assim o povo não quis, né? Então, hoje a gente está cheio de imperfeição. A gente viu na palavra dessa semana, quando a gente leu ali o Salmo 68, fala que o Senhor está chamando, né, chamando as pessoas, chamando o órfão para dar uma família, chamando a viúva para fazer justiça, chamando o solitário para ter companhia, e chama até mesmo o rebelde, Senhor Jesus. Mas aqueles que insistirem em não obedecer a palavra, não obedecer a ordem do Senhor, esses aí vão viver em terra estéril, não vão conseguir produzir nada. Então o Senhor está nos chamando para obedecer a palavra, guardar a palavra. Mas Ele mostrou guardar é te constituir. Não é falar uma coisa e viver outra. É você falar algo, você compreender algo e aquilo você perceber que é real. Você precisa trazer essa realidade. Ó Senhor Jesus. Eu já dei esse exemplo, né? Como duas pessoas que vão à academia todos os dias. Só que uma, né, as duas estão ali mais ou menos na mesma condição, estão precisando fazer exercício físico, aí elas vão lá para a academia para malhar. Só que uma vai e faz o exercício todos os dias. A outra fica lá enrolando, pega o celular, lê. Num primeiro momento, tá tudo normal, tudo igual. Mas depois de um tempo, você vai ver uma diferença. Quem realmente está praticando, está saudável. Quem não está praticando, continua do mesmo jeito. Senhor Jesus. Embora os dois estão indo no mesmo lugar, participando das mesmas coisas, cumprindo o mesmo horário, Senhor Jesus. Todos eles ficam ali 1 hora, 2 horas, todos os dias na academia. Mas um deles pratica e o outro não. Por isso que mostrou aqui, olha, a gente tem que se tornar praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Quando você só ouve, você está se enganando. Você acha que você é um super-herói, você está cumprindo a palavra. E não é por aí. Se a gente olhar a vida de Paulo como exemplo, ele achou que ele fazia a vontade de Deus e estava aí pegando as pessoas, lançando na cadeia, acompanhando ali, concordando que acham que iam morrer. Ó Senhor Jesus. Mas um dia o próprio Deus apareceu para ele. E aí quando ele vai falar com os irmãos a respeito da palavra, ele fala, olha, considerei tudo como lixo, como refúgio, para ganhar a sublimidade do conhecimento de Deus. Então ele percebeu que ele tinha um conhecimento, mas não era um conhecimento sublime, não era um conhecimento alto. E aí ele percebeu, olha, para poder realmente ter entendimento, eu preciso deixar tudo o que eu entendi antes e ter um novo entendimento em Cristo, um novo entendimento no Espírito, um entendimento em ressurreição. E é isso que precisa acontecer hoje. Os cristãos têm que se voltar, né? Como mostrou para nós aqui, não permaneça com um material isolado. Não, eu sou um bom material, eu sou um material de acabamento, eu sou uma pedra de mármore, da mais cara, mais valiosa, olha, perfeito, vou encaixar perfeitamente, mas vou ficar aqui no meu canto. Senhor Jesus, não, a gente precisa ser edificado junto com os irmãos. Senhor Jesus, é muito mais do que estar só junto, né? Tá na presença física, mas ser unidos
na vontade de Deus, na edificação. Está sempre procurando um edificar o outro, com palavra, com modelo, com exemplo, com espírito. Né? E como eu já falei, né? Levar a verdade não é levar a minha opinião sincera a respeito de alguma coisa. Levar a verdade é levar Cristo. Então ele mostrou que edificados juntos é que Deus fará a sua igreja gloriosa. Isso é o guardar de Deus para nós. Uma edificação. Senhor Jesus. Hoje tem cristãos que, não, eu tenho uma opinião muito forte, eu tenho um embasamento nisso, daquilo, eu estou sempre certo, e aí ele se isola. Aí ele vem alguma coisa que discorda. Não pode discordar de mim. Você fica para lá, deixa eu para cá. Ó Senhor Jesus, não. A gente tem que ver coisas que a gente não vai concordar, mas tem que perceber, olha, é o corpo de Cristo. Senhor Jesus. Eu não preciso gostar do meu dedinho mínimo do pé, mas eu tenho que saber a importância dele ali. Ó Senhor Jesus. Né? Eu posso olhar a minha mão, minha mão não é bonita. Meu nariz, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus, mas eu não posso ficar sem, senão o corpo se torna disforme. Então é isso que a gente precisa realmente perceber. O Senhor está nos edificando, Ele que vai nos lavar, purificar, edificar, e é tudo pela sua palavra. Então o que eu tenho que valorizar? A palavra. Deus está nos purificando, tudo acontece por meio da palavra, e a gente precisa escapar, né? A gente tem que perceber que a gente tem que deixar de lado aquilo que é velho. Existe velhice espiritual, existe aquilo que eu aprendi antes. Olha, antes eu aprendi isso aqui me levou a ter um viver espiritual, um viver celestial. E eu estava ali pertinho de Deus, mas agora aquilo se tornou velho, porque aquilo se tornou um ídolo para mim. O que é um ídolo? Aquilo que substitui Deus. Eu ouvi essa palavra, eu gostei dessa palavra e ela tomou o lugar de Deus. Aí eu gosto de usar sempre aquele exemplo de Pedro, né? Ele estava ali orando, de repente vem um êxtase ali, vem a presença de Deus, e o Senhor fala para ele, né? Desce o lençol com toda sorte de animais imundos. E Deus fala para ele, Pedro, mata e come. Não perguntou a opinião de Pedro, não perguntou o que ele achava, o que era aquilo. Pedro, qual é o seu discernimento? Ele falou, Pedro, mata e come. Aí o Senhor falou, de jeito nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma comum e imunda. Aí o Senhor fala para ele, olha, não considere comum aquilo que eu estou apresentando para você. Ou seja, não deixou de ser imundo, mas eu estava abrindo uma exceção. Olha, esse é o momento de você praticar isso daqui. Porque Pedro percebeu o seguinte, quem é que falou que aqueles animais eram imundos? Deus. Quem falou que o povo não deveria consumir esses animais imundos? Deus. Então quem determinou que aquilo ali não era para comer, era imundo, não deveria estar no meio do povo? Deus. E como é que ele determinou isso? Através da sua palavra. E o que Pedro recebeu ali? A presença de Deus, o falar de Deus, a palavra de Deus. Então ele deveria considerar a fonte e não algo do passado. Ele se apegou à palavra do passado. Então aquela palavra se tornou um ídolo para ele. Eu não vou deixar de fazer isso daqui, porque isso aqui é importante. Aí isso daqui substituiu Deus. Deus estava ali e ele deixou Deus de lado para ficar com aquilo ali que ele tinha aprendido. Então, um viver celestial é um viver em que eu procuro o falar de Deus. Eu não fico na velhice. Eu não fico naquilo do passado. Eu estou ouvindo Deus. A gente tem que perceber o seguinte. Antes eu não conhecia o Senhor. Aí eu criei, foi me apresentada a palavra, eu fui batizado, comecei a reunir, e foi me apresentada mais palavra. E aquilo foi mudando o meu viver. E eu fui aprendendo. E fui aprendendo o quê? A palavra. E a palavra estava vindo de quem? De Deus. Aí, só que depois de um tempo, não, já estou satisfeito, já alcancei um certo patamar, já sou melhor do que os outros, e já está bom. O que a gente precisa aprender é que a nossa vida começa no Espírito, começa através da fé. Ela tem que ser desenvolvida na fé e tem que gerar o final da fé, né? A nossa transformação. Então, não acaba. Enquanto o Senhor não voltar, a nossa transformação não acaba. Como mostrou aqui, é até ser noiva. A noiva vai ser uma com Cristo. Aí Cristo vai poder julgar esse mundo, Senhor Jesus, porque ele vai ter alguém que verdadeiramente é constituído da mesma natureza. Marido e mulher, Cristo e a igreja, mas não uma só carne, um só Espírito. Ó Senhor Jesus. Ali a Bíblia quando fala, né, um só Espírito com ele, os irmãos já mostraram para nós que no original é um só Espírito. Não tem esse com ele. Esse com ele é para dar um entendimento. Mas é ser um só Espírito.
é ter a mesma essência de Deus, é ter a mesma direção, a mesma vontade, o mesmo desejo. Senhor Jesus. Eis que está mostrando para nós. É isso que vai produzir uma igreja gloriosa, uma igreja cheia da glória de Deus. Quando o Senhor falou dos aspectos negativos do homem, a avareza, isso, aquilo, ele também fala, olha, tendo forma de piedade, entretanto, lhe negando o poder. Então, tem forma de piedade, ou seja, parece que está expressando Deus, mas nega a Deus o poder de se expressar. Deus, ele quer se expressar em você, mas você não quer expressar Deus, você quer só parecer que está expressando. Então isso é um grande problema. Por isso que mostrou para nós. A gente precisa ter um viver de justiça, um viver com atos de justiça, um viver onde Deus opera e nos constitui. Por isso que a gente nasceu do alto, para receber do alto. Deus, ele quer operar essa palavra, uma palavra para nos dar um genuíno viver de justiça, um genuíno viver celestial. Mas isso não pode acabar. Um dia mudou, eu ouvi a palavra, isso mudou minha vida. Não, tem que continuar mudando. Eu preciso continuar ouvindo Deus. Irmãos que acham que não precisam continuar ouvindo, vão abandonando, vão substituindo Deus por outras coisas. A gente não pode deixar isso. A igreja tem que ser edificada para Cristo. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.